Pessoal, então boa noite aí mais uma vez. A gente está aqui muito empolgado hoje, né? 5 de maio, né? A comissão do concurso da Cefaz se reuniu presencialmente pela primeira vez, uma comissão muito grande, inclusive com a presença da governadora, a governadora do estado, tá certo? E realmente hoje é o dia oficial que o concurso deflagra. Então, por isso a gente inclusive tem uma pauta, né? A gente tem uma pauta específica seria um aulão do RPAT, né? Do Processo Administrativo Tributário. Vamos falar um pouquinho depois mas assim, como a gente recebeu muitas mensagens no Instagram, no WhatsApp, nos grupos, as pessoas estão ansiosas, querem saber as novidades, o que é que a gente tem para falar, o que é que a gente compilou de tudo que aconteceu. Então, assim, hoje a pauta principal vai ser o concurso da Cefaz, a comissão organizadora do concurso, né? Reuniu formalmente com a presença da imprensa, da governadora, de vários secretários, assim, e aí a gente preferiu botar como principal pauta hoje esse assunto, né? Então, estou aqui com o professor Tassi Cabral, já temos aqui quase 150 pessoas na sala, e aí, boa noite a todos. Professor Tasso, aí, quais são as primeiras palavras, o que é que você captou em relação à reunião hoje com a governadora, confirmando o concurso, data, você vai falar data da publicação do edital já certa, realização das provas ainda em 2025, o que mais? Quais são os principais assuntos para a gente tratar hoje com o pessoal? Isso aí, boa noite, pessoal, novamente. A gente já estava conversando aqui nos bastidores, né? Quando começou a gravar, então virou oficial nossa live lá na reunião. Sônia, boa noite. Lá na festa de posse, né, do sindicato, da direção do sindicato, era a programação do lançamento oficial do concurso. A governadora, o secretário estavam doentes aí com essa virosona que está dando aqui no estado. E aí passou-se para hoje. Hoje foi sucesso, né? De manhã o secretário de Fazenda deu um spoiler lá no Instagram, dizendo que tinha notícia boa. E aí veio a governadora, secretário de Administração, Pedro Lopes. Quer dizer, o maior sucesso hoje, falando do concurso. Mas olha só, né? Que importância o governo do estado, governadora, secretários, está dando aí a vocês, né? Vocês que vão entrar e nos ajudar a recuperar as finanças do nosso estado, que coisa boa, né? E essa previsão, né? O bom é que nós temos data, olha, agosto edital, que era até agosto, mas a governadora lançou lá no seu Instagram dizendo edital em agosto, né? E ela que manda, né? Ela que manda, então deve, deve acontecer mesmo. Claro que a comissão vai amadurecer todos esses trâmites. O passo seguinte agora, escolha da banca, né? Muito importante, escolha da banca. Por isso que também está o pessoal da Secretaria de Administração está no curso de formação, justamente para esses trâmites ágil. A gente sabe que vai ser ágil. Edital, a gente estava prevendo para junho, julho, opa, foi para agosto, andou um pouquinho, e provas, né, lá para o final do ano. Agora o que nos pega é a homologação em fevereiro. A homologação em fevereiro quer dizer que curso de formação já efetuado, que é uma etapa obrigatória do concurso. Então, é no mínimo um mês do curso de formação, possivelmente em janeiro. Então, tem que estar tudo feito até dezembro, né? Até dezembro. Então, ó, é, Cássio, vamos e lá, correr, né? E uma aí, coisa professor, que. o que mais? Pois é, a gente inclusive vai falar hoje, pessoal, sobre a lei de organização da administração tributária. Muita gente não sabe, mas existe uma lei da carreira que está em tramitação, chama LOAT, né? Uma lei complementar que vai estruturar toda a carreira, trazendo nova estruturação e novas garantias, né? Até Tasso vai falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre a LOAT, que talvez venha impactar no edital do concurso. Mas olha, primeira observação, né? A gente vinha dizendo com duas possibilidades, trabalhando com edital até julho e prova outubro, novembro, né? Ou a segunda seria o edital em outubro com prova em janeiro, fevereiro, né? Então, assim, foi mais para a primeira possibilidade, mas observe uma coisa, pessoal. Como foi cravado que a prova vai acontecer esse ano, né? E assim, a gente sabe que o ano, assim, acaba até lá pelo 15 de dezembro, o ano acaba, porque aí vem as festividades e tudo. Então, e também considerando que do edital para a prova, a gente tem que ter mais ou menos 4 meses, pessoal. Então, assim,
A gente acredita aqui que esse edital realmente até o dia 10 de janeiro, ou desculpa, 10 de agosto, edital publicado, né? E aí a gente teria setembro, outubro, novembro, com provas no início de dezembro, Tássio. Eu acho que o que é certo é o edital em agosto. Agora, sim, se o concurso vai ser homologado até fevereiro, eu acho que isso aí pode haver uma dilação, sabe, professor Tássio? De repente, março, abril. Ainda mais se o governo quiser implementar uma prova discursiva, que a gente vai falar daqui a pouquinho também na possibilidade. Talvez, inclusive, como essa questão de prova, vai haver ou não prova discursiva, está em aberto, como o governo demonstrou muita pressa em concretizar e homologar o concurso, talvez eles reflitam realmente uma possibilidade de não ter prova discursiva, mas daqui a pouquinho o Tassi vai falar sobre isso, que é uma pauta específica. Mas primeira coisa é isso, pessoal. Edital realmente, até o dia 10 de agosto, eu acredito, até a primeira quinzena. E o que é certo, sim, eu acredito que a prova, sim, esse ano, como ela já falou, como a governadora falou, e a comissão vai trabalhar para isso. Mas a homologação ali para fevereiro, eu acho que isso aí talvez seja um pouquinho mais postergado, ainda mais se acontecer prova discursiva, tá certo? Então, sobre datas, eu acho que era isso aí, Tasso. Tem mais alguma coisa? E as pessoas Voltando, também. né? É importante essa parte de data, que agosto, pessoal, pode ser 1º de agosto, né? 2 de agosto. E aí, se a gente contar 90 dias, agosto, setembro, outubro, né? Outubro. Então, pode ser aí finalzinho de outubro, novembro. E lembrando que tem os trâmites, né? Trâmites de quê? De sai a nota, prazo para recurso, tem a correção dos recursos. Da prova objetiva já tem uma certa demora, né? Imagine, né? Vamos falar nesse ponto, né, professor Gilson, da discursiva, né? Prova discursiva é o grande surpresa e também muito aperreio, né, de muita gente emocionada, estressada, etc. Contudo, vamos, como diz um colega, nós temos um colega aposentado, tem um neto dele que está aqui com a gente estudando, viu, na mentoria, que ele fala sem emoções, né? Vamos analisar as hipóteses sem emoções, né? Pessoal, se a gente vê esse trâmite tão rápido, pode ser que esse spoiler de prova objetiva com discursiva, a comissão ainda vai tratar. Pode ser que não aconteça ainda, tá? Porque prova discursiva, imagina, corrigir centenas ou mil provas, né, discursivas, a banca vai ter capacidade em 3, 4 dias corrigir, Hum. depois prazo para recurso, depois analisar os recursos, ó, É, prova discursiva, no mínimo 1 mês a mais do que o normal de prova objetiva. Então a é, gente tem que ter cuidado com as emoções, tenha calma, não vamos é, abandonar, não faço mais, calma, tenha é. calma. E Né, não? Diga Tássio, aí. e sobre ainda esse espaço entre a publicação do edital e a prova, na verdade, assim, um intervalo de 90 dias é muito curto e não é comum. O comum é a gente pensar ali em pelo menos 100 dias a 120, certo, professor? Isso. Então, por isso que eu penso que é o seguinte, essas provas elas têm tudo para acontecer em dezembro, na primeira semana de dezembro, porque a gente teria se o edital for sair até o dia 10 de agosto, a gente vai ter setembro, outubro, novembro e aí dezembro, por exemplo, 10 de agosto, 10 de dezembro, 4 meses, sabe? E aí eu acho que é o mais provável. O mais provável aí é prova na primeira semana, deixa eu ver aqui qual seria até a data, dar um chute aqui, quem sabe, né? Pois Ali é. entre Aí, 6 e 7 de dezembro, possivelmente, dezembro. tá? Possivelmente, tá certo, pessoal? Inclusive no nosso concurso, tá? No edital 2000, no quinto concurso, que agora vai ter o sexto, né? Foram 2 dias de prova. 2 dias foi sábado pela manhã, domingo, manhã e tarde, né? E tudo com prova objetiva, né? Então, assim, eu acho que esse prazo, viu, Tasso, de 4 meses, aí, muito próximo disso, isso aí é primordial. Eu acho que isso vai ser respeitado, sabe? Sobre o que você levantou sobre a prova discursiva, o que é que a gente vinha falando? A lei atual vigente da carreira não existe prova discursiva. E aí nunca houve. E como tem essa celeridade, essa pressa, a gente imaginou que a tendência é de manter sem prova discursiva. Mas aí a gente entra na segunda pauta, tá? Acho que é a LOAT, né? Que é essa lei que está em tramitação, essa lei, a lei nova da carreira da administração tributária está em tramitação e vai ser possivelmente aprovada em alguns meses, aí talvez até o meio do ano, talvez até antes do edital. E aí a novidade é
segundo a gente já analisou, tá, você me corrija, a LOAT, ela vai trazer muitas garantias, outros benefícios para a carreira, mas vai ter duas novidades aqui que vão nos afetar diretamente. Primeira, pessoal, não sei se vocês sabem, primeira, tudo indica que vai haver uma redução na quantidade de cargos, que hoje a gente tem 590 cargos criados de auditor fiscal. E aí, pelo fato de haver novas benefícios, incrementos de remuneração, alguma coisa, e vantagens, aí a negociação é que haja uma diminuição de cargos. Mas não é que vai diminuir para 200 cargos, vai diminuir, sei lá, para 400 e poucos cargos. Então, primeira coisa que a lei prevê, a LOAT, que deve ser aprovada, não está aprovada ainda, diminuição de número de cargos de auditor fiscal. Segundo lugar, exigência de prova discursiva para habilitação na carreira, para aprovação no concurso, passa a existir prova objetiva, prova discursiva e curso de formação. A questão é, essa lei não está vigente ainda, né? Mas se o governo aprovar essa lei na Assembleia Legislativa até o mês de julho, isso vai anteceder a publicação do edital. E aí sim, nesse caso, a gente realmente vamos nos deparar com a prova discursiva. Então é por aí, professor Tássio. Hoje não se tem lá na lei, exigindo na nossa lei atual, diz prova, vão ser duas provas, duas etapas, né? Uma etapa de prova, prova escrita, lá o nome está escrita, né? Que pode ser objetiva e subjetiva, mas Uhum. nunca houve a prova subjetiva nos outros certames. E lá não tem, perguntar aqui, professor Gilson, prova de título, não tem essa exigência lá. No nosso edital não tem essa exigência, então não deve vir prova de títulos, tá? E a Uhum. outra fase é o curso de formação, que é classificatório e eliminatório, tá? Eliminatório, tem muito cuidado com isso. Como foi vendo, viu, professor? Lá na notícia até na parte do governo, né, já fala redução para 390 cargos. Quase 400, né? 390, mas como disse, está em tramitação, pode alterar, né? Ainda tem muito, vai para discussão na Assembleia Legislativa. E Tássio, aí, pelo mas, seu oi, sentimento, aí pelo que você ouviu hoje, você estava mais perto aí, né? Que eu estou de licença prêmio, você estava mais perto, você sentiu que vai haver um esforço legislativo para aprovar essa lei de organização da administração tributária antes do edital? Você viu? Você está sentindo isso ou não? o sindicato está em cima, né? Já tem um tempo que vem negociando e eu creio Uhum. que vai acontecer, vai acontecer. Até julho, você acredita? Até julho, isso aí? Eu creio que a pressão da categoria, né, que faça que Sim. já venha mais de ano nisso aí. Uhum. É, eu não conheço como é que está o momento na Assembleia, né, de aceitação. Nós sabemos que tem essa redução, contudo, já tem 100 vagas garantidas e, no mínimo, cargos vagos ainda vão ter mais 100, no mínimo, pessoal, até toda essa parte. Aquela previsão inicial, como eu estava falando, professor Gilson, que desse concurso, no mínimo 200 a gente vai chamar, a gente, a Cefaz, durante a validade do concurso, tá? Então é algo necessário, porque sem auditores que entrarem, nós temos hoje 115 em abono de permanência, quer dizer, vai ser 6 por meia dúzia, né? Sim. E a carreira hoje, essa notícia foi muito boa, tá todo mundo eufórico também, doido que vocês entrem logo, tá precisando de muita mão de obra. Eu tô lá Uhum. cheio de ordem de serviço para passar para vocês. Vamos embora. Vamos É, entrar, com vamos participar. certeza. Tá cheio de professor para o curso de formação, né, Tássio? É, Tássio, para os alunos aqui, eu observei uma coisa hoje na fala do secretário de administração, Pedro Lopes, né? Nosso colega auditor que compõe o primeiro escalão do governo, né? Da governadora Fátima. Ele falou o seguinte, que a entrada, e é uma coisa que corrobora com o que a gente já tinha pensado, pessoal. A entrada da nova turma, o que é a nova turma? Esses 100 novos auditores, vai trazer um fôlego financeiro ao Estado, né? Vai trazer uma nova configuração do percentual da receita sobre a despesa, né? Porque, claro, sempre, pessoal, há um pico de arrecadação quando a primeira turma entra. E aí deu a entender realmente que um novo cenário aí financeiro, a lei a limitação de contratação de mais auditores cai por terra, né? Por isso que a gente precisou agora na decisão judicial, porque o nosso limite com gasto pessoal estava acima do limite prudencial. Mas ele falou claramente que
a contratação desses novos auditores vão trazer uma nova realidade financeira, o que vai fazer com que o Estado saia desse gargalo para contratar mais, e aí é quando a gente acredita que deve ser contratados pelo menos até mais 100 auditores, né? Então, isso é uma notícia boa para vocês, apesar de que cada um vai brigar por sua vaga, né? Então, são muitas vagas, pessoal, muitas vagas, né? E que historicamente sempre aconteceu, né, professor? Entrando a turma nova, entrou a Uhum. turma lá de professor Gilson, 50 vagas, tinham passado do ponto de corte 148. Entrou em 50 primeiro, gás, sangue novo, contagia todo mundo que está aí. A arrecadação bombou, opa, descolou da lei de responsabilidade, limite prudencial, chama mais 50, entrou mais 50, aí o negócio estourou É, a bomba do balão, chama esse resto aí, menino, para a gente aumentar é, essa arrecadação e estamos aí. Os 148 foram aprovados, estão aí. E vai é, acontecer também com vocês, pessoal. é. Passem desse ponto de corte, sejam aprovados que nos 4 anos a mágica vai acontecer, viu? Vocês vão estar lá com a gente. Todos os 5 concursos anteriores, todos eles contrataram todos os aprovados. Isso aí é fato. O nosso foi assim. O nosso concurso, que foi o último, o quinto, só tinha 50 vagas, nem tinha cadastro de reserva, e aí foram aprovados 3 vezes 148 e todos os 148 foram nomeados, né? Então, com certeza, pessoal, é como disse o professor Tássio aí, vamos brigar por uma vaga. Tássio, então eu acho que Doutor, essa. Pode só um falar. detalhezinho sempre é uma polêmica, né? E Tiago pergunta aqui: se autorizaram 50, mais 50 cadastro de reserva, como é que pode chegar a 200? Tiago, a autorização, como a gente disse agora, foi judicial em razão do estouro do limite prudencial. Uhum. Acima do limite não poderia ter nenhum concurso. Só pode ter concurso com o limite segurança, saúde, educação, né? Essa parte que está fora. E por isso que sempre tem concurso nessas áreas. Mas o juiz autorizou e determinou que se faça até 100 vagas, independente de ver limite, pode estar pipocado, estourado e tá nem aí. Aí, entrando vocês aí com esse sangue no zóio, aumentando a arrecadação, explodindo aí, dá um descolamento, sempre aconteceu isso, sempre, sempre é histórico. E aí abre a possibilidade do É, chamamento dos outros, tá? eu até, Tássio, eu já tirei essa dúvida de um aluno, assim, que eu fiz a diferenciação. Pessoal, uma coisa é a limitação judicial para contratar 100 novos auditores neste momento. Então, assim, o Estado está limitado a contratar 100, mas lista de aprovados, pessoal, é outra coisa, pessoal. Quem vai ser aprovado no concurso? Todos aqueles, preste atenção, que a decisão judicial não tem como interferir nisso. Quem vai ser aprovado no concurso, pessoal? Quem obedecer a regra do edital. Por exemplo, se o edital disser que é 60%, né, 60% das provas objetivas e nota 5 na prova discursiva. Então, não tem como prever quantos vão atingir esse limiar. Então, uma coisa o Estado pode contratar 100 hoje, outra coisa é 300 auditores cumprirem esse requisito do edital e serem aprovados. Agora, pessoal, isso é até uma questão de direito administrativo. Eu fui aprovado em 300, eu tenho direito à nomeação? Não, pessoal. Quem é aprovado no concurso, ele tem expectativa de direito. Quem tem direito é aquele aprovado dentro das vagas do edital, que são aquelas 100. Então, quem sobejar os 100, ele vai estar na lista de aprovados, ele tem expectativa de direito, e aí é o que a gente está falando. Historicamente, com o passar dos 3 anos, 4 anos de validade, o Estado contrata todos os aprovados. Então, eu expliquei isso para o aluno. Não quer dizer que o Estado só pode contratar 100, então só pode ter 100 aprovados. Não. Até porque nem todos os 100 aprovados necessariamente vão assumir o cargo. Então, o aprovados vai ultrapassar os 100, não tenha dúvida. E aí, contratar ou não é uma conveniência, uma oportunidade da administração pública, né? E aí, com a superação do limite prudencial, o Estado tem total interesse, tá certo, pessoal? Então, podem ficar certos disso. Deixa eu dar só um reforço aqui também, a gente já comentou, o Tiago pergunta, tecnólogo será aceito mesmo com a aprovação do projeto de lei? Hoje, na carreira pede nível superior aprovado pelo MEC, né? Esse projeto de lei é uma lei complementar, creio que é uma lei complementar, a gente ainda não teve acesso a ela, não está tramitando na Assembleia ainda, que perguntaram qual o número, ainda está no Gabinete Civil, certo? A gente ainda não tem como responder isso aí, que ainda está guardado as 7 chaves no Gabinete Civil,
sindicato negociando. Quando for para a Assembleia, a gente tem noção do projeto inicial que vai para discussão e pode alterar tudo, né? Então, vamos acompanhando Apesar, aí. apesar de que, Tássio, até já pediram muitos para a gente falar sobre a LOAT, e a gente está estudando, pessoal, aí, a gente está estudando chamar, porque a gente conhece dois ou três colegas que estão ali desenvolvendo, que estão por trás desse projeto, desse esboço, né? E a gente pode tentar chamar, vai tentar chamar os colegas para, de repente, a gente fazer uma aula sobre isso, para eles falar o que é possível falar, né? Então a gente não pode prometer, mas vamos tentar, tá certo? Mais perguntinha aqui, tá, senhor? Alguma expectativa de vagas para TI? Eu até agora não vi falar nada nesse sentido, né? Apesar de que, pra você ter ideia, no último concurso que teve TI, foi mais ou menos assim, 10% das vagas foi para TI. Então, também, de repente, de cem vagas aí, para ter 10 para TI, vai mudar tanto a realidade, e é possível, mas a gente não viu falar nada sobre isso. Curso Verdade. de formação precisa de CNH. No último edital, sim, né, pessoal? Tinha uma exigência de você ter habilitação, tá certo? Deixa eu ver. Bom, Tecnólogo, respondendo, né? Inclusive, pessoal, quando eu entrei no Fisco lá em 2005, eu era tecnólogo em desenvolvimento de software, foi depois que eu fiz direito. Então, deve continuar, né? Dobro de autorizado, com limite reduzido para 300 cargos. Quantos cargos realmente podemos esperar? 200 cargos. Essa é a nossa aposta, viu? 100 mais 100, né, Tássio? isso, 100 mais isso. 100. Eu acho que agora a Quanto gente já tempo, pode falar, Tássio. Diga. Quer quanto falar? tempo durou o último curso de formação? Foram 30 dias, não foram? 30 dias e o cara já recebe aí o vencimento do auditor fiscal, né? Que é perto de R$ 20.000. Não é isso, Tássio? É isso aí. Eu fui auditor na Paraíba antes de assumir aqui no RN. Lá o curso de formação foram 6 meses, pessoal. Já pensou? A gente começou em junho, foi até dezembro, e aí foi complicado para quem já. A bolsa era um salário mínimo. Já pensou? Pessoa que trabalha com família, deram um arroxo na gente danado. Eu, Ó, eu, eu tenho uma licençazinha prêmio aqui do estado, tirei, botei férias, aí deu para desenrolar, mas aqui normalmente é um mêsinho. Tássio, aqui, ó. Ítalo perguntou. Já que a previsão do edital é agosto, o que faz o senhor acreditar em provas em dezembro, vista a urgência do concurso? Porque o que eu falei, o tempo confortável entre o edital e a prova é perto de 4 meses, né? Então, assim, pode ser que o edital pode sim sair em agosto até o dia 10 e a prova ser na primeira semana de dezembro, dá os 4 meses, tá certo, pessoal? Se for um intervalo menor do que isso, eu vou ficar surpreso, porque realmente há necessidade, né, de um tempo aí, 4 meses para o pessoal se inscrever, para o pessoal realmente incrementar os estudos, ajustar seus estudos para o edital, né? Inclusive, a gente vai publicar um cronograma pós-edital, então, se for menos de 4 meses, para mim vai ser surpresa, mas entre 3 e 4 meses é possível, menos do que 3 meses, nunca vi, tá? Deixa eu ver aqui, Clédio, dobro. mas essa de Clédio, né? Professor, você acredita que a banca será definida ainda esse mês? Sim, viu? Uhum. Clédman, que isso é um pontapé, não adianta nada, né? Se eles. Um mês de Uhum. trabalho da comissão se não escolherem a banca, porque a banca eles vão apresentar, por exemplo, o Estado está com esse cronograma, já está definido, quero edital em agosto, prova nomear, e aí vai dizer pela banca que eles vão lá escolher e tal, ó, dá para cumprir isso aqui? Não, não tenho condição, tem equipe, então vaza. Próximo. E aí, dá para cumprir e tal, e assim vai. Com certeza é o pontapé. Até o final desse mês de maio, nós teremos a contratação aí no Diário Oficial, viu? Isso. Deixa eu ver o que mais. Aí a gente já entra agora, tá? Daqui a pouco eu vou olhar, mas tem mais perguntas, mas já vamos, eu vou olhando, vamos já entrar nessa pauta de banca, né? Qual vai ser a banca que vai fazer o concurso? Que realmente é uma pergunta que vale ouro, né? Uma pergunta que vale ouro aí, porque inclusive tem alunos que escolhem uma banca e fica só estudando para essa banca, fazendo questões, fazendo provas dessa banca, que eu acho que ainda não é o momento, mas está muito perto. Mas vamos lá, Tássio, fala aí para você, explica os motivos porque você acha que a Cesp Sebrasp vai ser a banca escolhida, né? Uma das favoritas. Vamos Pois lá. é, pessoal, tudo a comissão que decide, né? A gente aqui especula, acha, tem justificativa, mas a banca bateu o pé e dizer não, vai ser como escolheram uma aqui no estado que deu problema para danado, mas eu creio que não vão fazer loucura, né?
a gente aposta uma das três maiores que fazem para a área fiscal, que é CESP, Sebrasp, Fundação Getúlio Vargas, FGV ou FCC, uma das três, né? Porque não vai contratar uma banca que não seja desse nível nacional, etc., que vem fazendo outros concursos. Eu e o professor Gilson apostamos em primeiro lugar na Sebrasp pelo motivo primeiro, né? Foi a que fez o concurso da PGRN, que foi um concurso no mesmo moldes do Cefaz, ou seja, com autorização judicial. A Associação dos Procuradores entrou na justiça, foi feito um acordo, etc., do mesmo jeitinho, e foi tudo, correu na maior tranquilidade, foi tudo legal. Já tem 29 novos procuradores aí, assumiram e foi tudo show. Outra, a Sebrasp realizou o concurso de Mossoró agora, auditor e procuradores de Mossoró. E o secretário de Mossoró é Dilson Júnior, é nosso colega auditor, muito amigo também do secretário de Fazenda. Inclusive, nesse evento que teve, o Edilson estava, eu perguntei a ele como é que foi os trâmites, a Sebrasp, lá com o concurso, do concurso. Ele disse, rapaz, a gente não teve trabalho de nada, a banca é super organizada, deu tudo certo, a gente não teve dor de cabeça. Então, ó, outro ponto favorável e vem fazendo, né, vários concursos aí, Brasil afora. Teve agora, nesse final de semana, Cefaz Rio de Janeiro. Apesar de que esse concurso da Cefaz Rio de Janeiro não é muito molde, base para vocês aqui para o Cefaz RN, porque realmente lá foi feito específico para a coordenadoria de informática, por isso que pesou muito a parte de TI, tá? Mas aí a gente vai até pegar as questões de contabilidade, de auditoria, do é, que vai cair, né, o Pareto fiscal, a gente vai até responder, fazer aulas respondendo essas questões, etc., e discutindo como é que está vindo, tá? Fundação Getúlio Vargas, segundo lugar, em razão também da capacidade, né, da banca. Contudo, o governo do estado tá com o FGV fazendo a prova da Secretaria de Estado da Educação, e teve alguns probleminhas. O edital foi retificado duas, três vezes, bota uma disciplina, tira a outra, etc. Então, pode ser que esteja queimado. E tem aí a FCC fazendo a do Piauí agora, etc. Então, também com know-how nacional, tá? Mas eu aposto, né, assim, por esses motivos, ser a Sebrasp. Contudo, a comissão reunida os nove diz, não, vai ser IDECAN. Aí lascou-se, pronto, vai ser IDECAN. Aí eles decidiram lá e vai ser mesmo. E professor Gilson, o que é que diz sobre isso? Eu também, realmente eu acho que vai ficar numa das três, né? César Sebrasp, ou Getúlio Vargas, ou Carlos Chagas, e realmente parece que, apesar da gente poder cravar, inclusive a gente não orienta nossos alunos que escolham uma banca agora e fique só fazendo isso. Pode ser perigoso, né? Porque você, de repente, você vai ficar sem chão se for escolhido outra banca, né? Mas parece que tem uma preferência pela Cessebras por isso, né? A PGE acabou de fazer o concurso judicial com o acesso Sebrasp, e assim, e tudo correu bem, e também, pessoal, além de Mossoró, que é o segundo maior município aqui do estado, do Rio Grande do Norte, e fez em 2024 com acesso Sebrasp, né? Quem é o secretário de Fazenda de Mossoró? Um auditor fiscal do estado, nosso amigo, nosso colega, do nosso concurso, e ele com certeza ele já opinou, ele já tem falado que foi só totalmente exitosa a experiência, né? Então, foi contratada pela PGE, foi contratada pelo município de Mossoró, então isso mostra que atualmente é um trâmite administrativo muito favorável, né? Ele tem portas abertas para contratar acesso Sebrae, mas pode ser Getúlio Vargas, ao mesmo tempo em que, como teve muito problema no concurso recente aqui no estado, então é bem possível, pessoal, que seja Sebrae, mas não podemos cravar, tá certo, pessoal? Ô, Tasso, Gil... Gilson, João sim. Lucas faz uma pergunta legal aqui, ó. Professor, Uhum, vocês pretendem fazer simulado próxima prova? Além de simulado, a gente vai ter uma revisão, uma semana de revisão, tá? Antes da prova, para os uhum. alunos da mentoria fiscal. A gente já está lá programado que a gente vai fazer isso.
como também simulados, não é, professor É, Gilson? exatamente. A gente vai ter, dentro da mentoria fiscal, a gente vai incluir um simulado idêntico, realmente idêntico à prova, com correção. Vamos esperar o edital sair para preparar um simulado nos moldes, seja prova objetiva e discursiva, seja 2 dias de prova objetiva. Do jeito que sair no edital, a gente vai fazer, os alunos vão ter acesso e vai ter correção, né? Um simulado é garantido, e aí também, como disse o professor Tasso, teremos a semana de revisão ali, pré-prova, de segunda a sexta à noite, 5 dias intensos ali, de 7 da noite até 10h30, e a gente vai cobrar por fora, né? Isso aí, a gente não sabe o valor, e para os alunos que já são da mentoria, eles vão ter acesso gratuito, e vai ter vagas limitadas, até porque o Zoom tem uma limitação, a gente não sabe ainda se vai ser 300 vagas, 500 vagas nesse aulão. Então, o aluno da mentoria vai ser muito mais vantajoso ele estar inscrito na mentoria. Agora, o que também a gente vai oferecer, eu acho que ainda até esse final do mês de maio, vai ser um curso, assim, um curso não, vai ser uns simulados. A gente pretende fazer aí 500 ou 600 questões com gabarito, e aí a gente vai ser por fora. Para quem já é aluno, pode comprar com desconto. Peraí. Eita, professor Gilson Opa! se Me emocionou. emocionei aqui com os 500 alunos, né? E aí, quem não for aluno vai pagar um valor maior. Então, teremos sim um curso de simulados, pessoal. Tá certo? Professor Gil, só aqui também, ó. E, Mauro, em Centro Sebrasp, perguntaram também lá na frente, né? Acredito que a Sebrasp aplicará o método CESP. Cada errada anula uma certa. Isso vai depender da comissão do concurso, tá? Comissão do concurso, porque o método Sebrasp pode ser certa e errada, uma errada não eliminando certa, inclusive pode, se assim decidir a comissão do concurso, A, B, C, D e E, tá? Ela com certeza vai apresentar o método original dela e aí a comissão vai decidir. Eu já acompanho a Sebrasp há algum tempo, minha esposa faz muito concurso de procuradorias e a maioria são A, B, C, D e E, algumas só certa e errada e outras certa e errada com eliminando, né, a errada. Então, os todos poderosos aí, aqueles 9, todos poderosos, mais do que os bem, ministros do STF, é que este, vão decidir uhum, a nossa vida aqui. certeza. Para PGE foi múltipla escolha, né? Foi ABCD. E já para Mossoró foi certo e errado, né, pessoal? Então, E lá em acho que para Mossoró foi uma errada, anulou a certa, viu? eu acho que para auditor a tendência é ser múltipla escolha, não sei se 4 ou 5 alternativas. Tasso, para a gente finalizar essa pauta da prova discursiva, eu acho que tem muita gente apreensiva se vai ter, se não vai ter. A gente falou no começo, né, que se houver aprovação da Lei de Organização da Administração Tributária, a LOAT, né, se houver isso até julho, aí parece sim que há um desejo de haver prova discursiva. E com isso, pessoal, eu acredito, Tasso, também, que aí esse cronograma de homologação em fevereiro vai ficar prejudicado, vai jogar para março, abril. Mas o que é mais certo é o edital em agosto e a prova esse ano. Se houver prova discursiva, em função da LOAT que exige, né, vai exigir, eu acredito que o concurso vai finalizar por março ou abril, tá certo? Mas vamos lá, eu vou falar uma coisinha para vocês aí, muitos são alunos nossos, muitos não são, né? A gente não sabe se vai ter prova discursiva. O aluno da área fiscal hoje em dia, eu tenho que dizer para vocês, eles se preparam para uma prova discursiva, que é uma prova prática, né, de 2 questões, envolvendo um estudo de caso, de legislação tributária, ou um aprofundamento do direito tributário, reforma tributária. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Os alunos já se preparam, né? E a gente. Então, assim, se você ainda só fez prova objetiva, se você não se preparou para uma prova discursiva, não precisa se apavorar, porque assim, na verdade, até o mês de junho, a gente vai ter uma sinalização maior, se vai haver, se não vai. Mas digamos que no mês de julho a gente chega aqui para vocês e fala, vai ter prova discursiva. Então você vai ter julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Você vai ter 5 meses, pessoal, 150 dias para você. Aí a mentoria fiscal ou vai oferecer uma preparação para a prova discursiva, ou a gente vai ter parceria, vai indicar. Ó, procure o cursinho tal, procure o professor tal. E aí, pessoal, você vai ter 150 dias para se preparar. Então, não se preocupe, não se aperreie. Se você ainda não exercitou a parte prática, você vai ter tempo, vai ter no mínimo 150 dias, tá certo? Então, isso aí a gente vai tirar de letra. Fiquem tranquilos com isso, tá certo?
Pessoal, vamos. Acho que a gente respondeu tudo. Para quem chegou depois, a gente vai deixar gravado isso lá no YouTube. E a gente pode abrir mais um pouquinho aqui, mais 10 minutos para vocês, mais perguntas, ou mesmo você abrir o áudio aí e perguntar mais. E depois disso, Só- pessoal, vamos. isso. Só reforçando, né, professor? Hoje, por exemplo, muita gente tem essas plataformas de questões. Eu Sim, gosto muito do TEC Concursos. E aí eu sim. fui hoje lá no TEC, filtrei questões discursivas, área fiscal, né? Aí eu fiz um levantamento, tem lá. Tem as questões, tem os espelhos das correções, então é treinar. Treinar e como a gente orienta nas questões objetivas, é estudo reverso. Opa, vamos É, lá, aquela banca, agora né, a gente não sabe, mas eu filtrei FGV, Sebrasp, FCC, trouxe lá uma equipe de questões, e aí é ver, ó, o uhum, que que sempre está pedindo lá em legislação tributária, um caso prático, é, vem uma mercadoria do Paraíba entrando no Rio Grande do Norte, produto sujeito à substituição tributária, qual a alíquota, qual é o crédito tributário, como faz o lançamento, qual, né, a alíquota é, naquele momento. Então é um caso e você vai dizer aquilo ali, e isso se repete. Então, a mesma coisa das objetivas, a gente faz um estudo reverso para saber o que que eles estão pedindo e é. você vai estudar, como diz, 90 dias, 100 dias pós o edital para se preparar para É. essa prova, É tá? até mais, viu, Tássio? Acho que É, vai ter pelo menos de 120 a 150 dias. Então, isso não é bicho para vocês aí, para quem está estudando, quem já está muito férreo em prova objetiva, ele vai fazer uma adaptação, vai praticar muita prova discursiva e vai gabaritar. Se você souber a matéria, se você souber contabilidade, se você souber auditoria, se souber direito tributário, se souber legislação, se souber RPAT, você vai se dar bem na prova discursiva, caso venha a ocorrer. Não se preocupe, tá certo? Pessoal, vamos abrir mais um pouquinho aqui para dúvidas, mas eu vou cumprir a promessa, pessoal. A gente hoje o tema principal seria RPAT, e eu acho que o pessoal quer, inclusive, quando a gente finalizar essa parte aqui, eu vou falar para vocês aqui, junto com o Tássio, o que fazer para você gabaritar, realmente gabaritar a prova objetiva do RPAT, e bem como a disciplina de legislação tributária estadual, que é lei do ICMS, lei do IPVA, lei do ITCD. Essas duas disciplinas, de legislação e RPAT, é a mesma fórmula, tá certo? Então, segura aí que eu vou dizer para vocês e vou apresentar aqui o RPAT, o sumário e falar alguma coisa para vocês. Apesar de que hoje não vai dar tempo para dar aquela aula que a gente tinha planejado, né? Por causa dessa notícia de hoje, da governadora, junto com a comissão. Mas vamos abrir um pouquinho mais aqui. Vocês, até se preferirem, a gente já respondeu, olhou muito chat. Vocês podem até prefiro, viu, Tássio, que o pessoal aí abra o microfone e faça perguntas. Vamos deixar mais 10 minutinhos aqui para isso. vamos beber da fonte, aproveita, vamos beber da fonte. Vou até colocar aqui toda a galeria para o pessoal abrir a câmera e falar. E aí, mais 10 minutinhos e a gente vai fazer esse voo sobre o RPAT e sobre como gabaritar legislação tributária e o RPAT. Quem vai falar? Vamos lá. Eu, professor Ana Ana, Isabel. Só Ana uma dúvida. Isabel. isso. Pode abrir a câmera, Ana? Pode ser? Que eu tô deitada aqui. Passei Ah, o dia então todo hoje correndo. tá Tô bom. Não, aqui. tranquilo, vai, pode Mas falar. deixa eu tirar uma dúvida. Sobre Cepaz Rio de Janeiro. Fiquei Sim. meio assim, né? Porque veio pesado TI, Uhum. inclusive umas áreas lá bem específicas, assim. Estatística, matemática financeira, economia. Umas matérias, assim, um pouco pesadas para um pós-edital. E aí eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham disso, né? Olha, o Rio de Janeiro foi um concurso diferente, né? O Rio de Janeiro ele fez um concurso específico para contratar auditores de TI. Então, assim, é fora da curva, tá certo? Ali a gente não é parâmetro, tá? O que a gente já comentou semana passada é que tem um membro da comissão, é o nosso colega auditor, Frederico, que é coordenador da CAS, que ele é engenheiro, ele gosta muito da parte analítica, de planilhas, de mineração de dados. Então, com isso, a gente com certeza pode imaginar que a prova de TI vai ter muita relevância, 10% da nota, 12 até 15, e assuntos aprofundados. Mas, afora isso, eu não vejo mais nada diferente, não, tá certo? Ainda para a gente, se vai ter matemática financeira e estatística, para a gente é um incógnito, a gente não afirma ainda. Tá parecendo é mais provável não ter essas disciplinas e ter prova discursiva, né? Mas não vejo. E o Rio de Janeiro esqueça, viu? Não é parâmetro, não. Tá certo? Inclusive, viu, Ana, lá esse concurso foi um termo, um TAC
do Ministério Público pela necessidade. O Ministério Público que entrou, eu acho que lá eram muito terceirizados essa área de informática, e aí foi um TAC com o Ministério Público que fizeram esse concurso específico para a área de TI, né? Então, puxaram mesmo para pegar os caras lá que sabem muito para dar um upgrade lá neles. Murilo perguntou: existe chance de não ter discursiva? Sim, ainda existe, porque principalmente do jeito que está, que a gente não tem a LOAT aprovada. Se a LOAT for aprovada, que é a nova lei da carreira, se for aprovada até julho, me parece, pelo que a gente estudou aí, essa lei vai exigir uma prova discursiva. Mas se ela não for aprovada, e considerando que o Estado tem pressa no concurso, a gente ainda acha que não vai ter. Mas tudo vai depender da aprovação ou não da LOAT. Quem mais, pessoal? Genil, Vamos abrir o áudio aí. é, Marcelo quer é, falar? a- vamos falar, Genilton, professor, abre o áudio, Genilton, e fala essa pergunta aqui e tal. O Genilton fala, né, se o grupo da fiscalização, os atuais, é a favor da redução dos números na LOAT. Genilton, isso é muito, né, é difícil Sensível, né? vir de um lado ou do outro, né? Nós tivemos já uma redução em 2013, eu acho, foi a lei complementar, a última da gente, não sei se foi 2000 foi quando alterou os cargos, auditor, era auditor um a auditor 8, né? Eram 8 na carreira, foi reduzido para 5, e em contrapartida, assim, em dá com a mão e tira na outra, né? Então, naquela época também houve já uma redução, que eu acho que eram 700 cargos, um negócio assim. Foi para Sim, 590, e aí sim. vai, né? Não Uhum. sei se vão ter forças para combater, mas na mesa de negociações aí tá mais para passar, viu? Para ser aprovado isso aí. Exatamente. Estão falando, pessoal, é até bom, né? Que como vai ter mais alguns benefícios que a gente ainda não pode falar quais são, porque inclusive a gente vai tentar trazer uma pessoa que está responsável pelo projeto da LOAT para falar para vocês. Aí, considerando que vai ter mais benefícios, aí parece que é um acordo para que haja redução. Mas a gente já conversou sobre isso. Mesmo com a redução de 590 para 390, o Estado vai precisar ainda dos 200 cargos que a gente falou, tá certo, pessoal? Então, não desanimem com isso. Pelo contrário, estudem mais, porque a carreira vai ficar ainda mais interessante, mais vantajosa. Tá Olha, bom? olha que interessante o Lucas aí, ó. Ó, professor Gil, você gosta dessa orientação. Professores, Uhum. o que acham de maratonar o Pareto Fiscal e diminuir um pouco a intensidade nas disciplinas de menor incidência? Pergunto isso porque vem aumentando consideravelmente o número de acertos nas disciplinas do Pareto, quando tripliquei a carga de estudo delas e diminui um pouco das demais disciplinas, né? Porque o Pareto, pessoal, a gente fala para os alunos, o Pareto são 6 disciplinas que elas 6, elas vão dar 80% da nota. Então, pessoal, não há o que pensar. O que eu faria? Maio e junho, pelo menos, eu ficaria realmente só nessa base aí das disciplinas do Pareto Fiscal, né? Que são as 5, 6 principais. Nossos alunos sabem o que é isso. Se você não sabe ainda, você está perdendo, porque nós alunos sabem o que é o Pareto. Essas 6 disciplinas, elas vão dar 80% da sua nota. Então, eu ainda ia realmente aprofundar nisso, maio e junho, e a partir de julho eu ia abrir realmente o horizonte para. E aí a gente já vai ter o bizu de quais vão ser as novas disciplinas. Vai ter matemática financeira, vai ter estatística, né, vai ter direito financeiro, contabilidade pública. E aí aí sim você vai ter, pessoal, pelo menos 100, 120 dias aí, né, de julho para frente. Essa prova vai ser no final de novembro ou início de dezembro. Então a gente tem muito tempo ainda. Tem gente que já está se entregando, dizendo que não tem tempo. A gente está em maio, pessoal. Se a prova for em dezembro, aí, porque eu acredito realmente que essa prova tem que ter esse intervalo de 4 meses, de agosto para mais 4 meses, vai para dezembro. Então, eu vou ter 7 meses, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, perto de 8 meses. Eu tenho de hoje, se a prova for na primeira semana de dezembro, a gente tem quase 8 meses para frente. É muito tempo. Então dá tempo de você, sim, se você tiver base, se você tiver tempo para estudar, tiver pelo menos ali 4 a 6 horas por dia, dá tempo sim de você garantir uma dessas vagas, tá certo, pessoal? O que mais, Tasso? Tem mais perguntas aí ou vamos para a segunda? A live tranquilizou. O Coisa Anderson boa. diz aqui, ó, beleza, vamos para aula. E Ricardo diz, essa live tranquilizou, né? Calma, sem emoção, vamos conversar, tem calma. E outra coisa, viu, pessoal? Me comprometo aqui amanhã. Amanhã eu vou no Recursos Humanos da Secretaria para fazer uma atualização, como é que estamos de cargos vagos, né? E ver se eu consigo quantos estão também em abono, justamente para a gente fazer uma atualização aí de quantos cargos realmente, né? Aqui
com a gente, vocês bebem da fonte. Eu vou lá verificar. Tássio, aproveite, viu, Tássio? E aí o que a gente precisa também se aproximar, inclusive eu também me comprometo a isso, falar com o Pedro Lopes, falar com o alto escalão, para a gente ver qual a expectativa de aprovação da LOAT, tá, pessoal? Porque se essa LOAT, eu digo assim, ser aprovada, ela vai. É saber se ela vai ser aprovada até julho, antes do edital. Porque isso aí muda muito, pessoal. Muda porque com a lota aprovada, a gente sabe que vai ter mais vantagens ainda no cargo, vai ter uma redução do número de cargos e parece que essa LOAT vai exigir a prova discursiva, que também a gente já viu aqui que não é bicho de sete cabeças, pessoal. Se você é bom das disciplinas aí do Pareto Fiscal, que nosso aluno sabe, auditoria, tributário, legislação, processo, contabilidade e TI, olha aí, essas disciplinas. Se você for bom nisso, pessoal, você vai só adaptar o seu conhecimento para a prova discursiva. Não tem bicho papão. Não se preocupe com isso e a gente vai orientar vocês. Tá certo, pessoal? Então, o Tássio vai ver o quantitativo, a gente vai ver essa questão do trâmite aí do legislativo para a LOAT, tá? Isso aí vai determinar o futuro do concurso. Beleza? Pessoal, antes daqui da gente entrar nessa segunda pauta sobre como dominar, né? Como gabaritar a legislação, como gabaritar RPAT, inclusive eu vou passar com vocês aqui o RPAT, eu sou professor de RPAT, o professor Tássio é professor de ICMS, e eu sou professor de RPAT, IPVA e TCD, tá? Antes disso, eu vou só falar uma coisinha, pessoal. Ó, a nossa mentoria está com matrículas abertas e a gente ainda agora, no início de maio, a gente baixou, tá certo? O curso que é 1.749 estava sendo vendido a 1.497 e aí a gente agora baixou, está por 1.340 e pouquinho, parcela em 12 vezes, vai dar menos de R$ 5 por dia, tá certo? Professor, Ó, nosso... Oi? essa pergunta aqui sempre fazem, né? Aí o Marcos, é importante. Professores, para quem está iniciando hoje os estudos, será mais difícil para pegar todo o assunto? Tem tempo para se preparar, mesmo estando próximo o edital sair? Né? Essa é uma pergunta assim, bem complicada, assim, não existe uma resposta para todo mundo, a mesma resposta, que depende de quê? Sua dedicação e seu tempo disponível, tá? Contudo, se você não tomar uma decisão de iniciar, começar esse acúmulo de bagagem, daqui a pouco você vai passar, sai o edital, aí quando for o outro edital saindo alguma coisa, será que dá tempo, né? Faltando 8 meses. Quer dizer, É. se você quer, tem que tomar uma atitude de mudar a sua vida e tocar para frente. E com estudando da maneira certa, com orientação, você Uhum. com certeza vai ganhar muito e muito tempo de que você É. iria errado, que eu errei, o professor Gilson errou, perdeu tempo e depois descobriu quem orientasse e realmente colocasse no caminho, né? É. A Tássio, gente propõe, né, uma estrutura de que você segue um caminho que pode dar certo. Diga aí, professor. e assim, como eu já falei hoje, a gente está início de maio, a gente vai ter aí de 7 a 8 meses para a prova. É muito tempo, pessoal, é muito tempo, né? Deixa eu ver se, não sei se o nosso Tássio Santos, né, que é o gerente comercial, ele está aqui na live. Se ele tiver e quiser dar uma palavrinha, vou pedir, Tássio Santos, que você coloque aí no chat o link do checkout. Tem uns alunos pedindo, pessoal, aluno não, tem um pessoal pedindo para fazer a matrícula com esse preço aí de 1.340 e pouco. E também, pessoal, no grupo, o grupo G1 e G2 estão abertos os grupos. Olha, ele está aqui. Você quer falar, Santos, com o pessoal aí sobre a nossa promoção do Dia do Trabalhador que está valendo, até quando vai? E o pessoal quer o link. Você pode falar um pouquinho aí? Opa, boa noite, tudo bem, pessoal? Espero que sim. Rapaz, falar rapidinho, bem simples com vocês, tá? Porque assim, essa promoção já foi algo que eu batalhei bastante com os mentores para poder conseguir para vocês. Porém, eu preciso muito que vocês corram contra o tempo, não só pela urgência que o concurso pede, como também a questão das vagas limitadas. Por que isso, Tássio? Por que isso, Gilson? Por que isso, Tássio Cabral? Porque a gente quer dar uma maior atenção para os alunos que tanto já estão com a gente desde lá do início da nossa jornada, como os próximos que já vão entrar agora, entendeu? Então a gente quer sim dar uma atenção maior. E a gente vai fazer isso limitando mesmo o número de vagas, até chegar um momento que a gente vai até encerrar a quantidade de matrículas aqui na nossa mentoria fiscal.
tá? Isso é algo que já está sendo debatido para a gente poder realmente focar e a gente quer sim conquistar muitos aprovados para a gente ter, inclusive, como provas sociais e tudo mais para outros próximos concursos. Então, pessoal que está pensando um pouquinho, está pensando, será que vale a pena e tal, pensa um pouquinho. A mentoria fiscal hoje, eu vou fazer um cálculozinho aqui. Quem quiser ir para a calculadora, faz comigo bem rapidinho aí. A mentoria fiscal hoje está quanto mesmo? Diz aí, Gilson, para mim, 130 ou É, 1.300 e? 1.390, rapaz, nem. Deixa eu ver aqui se eu acho certinho para falar para vocês aqui. 1.300. É só um pouquinho, É porque desculpa aí. fugiu agora, o cálculo fugiu, o valor exato. Vou achar aqui rapidão, só um minuto. Tô achando agora aqui. Opa, não, pior que. É É em torno de 1.346. 1.346, Santos. Pronto, 1.346. Pessoal, 1.346 dividido em 12 parcelas no cartão, certo? Aliás, não é isso. Na verdade, são 12 parcelas de. São 12 parcelas de E 39. 146 reais, certo? Dividindo isso aqui por 30, dá R$ 4,86 por dia. Então, vocês Uhum. pensem aquele cafezinho da manhã que vocês comem em algum lugar, vocês pensem aquela pizzazinha de um final de semana, vocês já pagam praticamente, enfim, né, uma parcela daqui da sua mentoria que vai custar nada mais, nada menos do que uma garantia vital aí de um salário de mais de R$ 30.000. Então, eram essas Perfeito. palavrinhas que eu tinha para poder dizer, tá, para vocês. Então, pensem com carinho, mas não percam tempo, porque é É, aquela tá. história. Como Ah, é, como é o negócio do cavalo selado, Gil? Diz aí para mim. só passa uma vez. Só Ô, passa uma Tássio, vez. o Santos aproveita e coloca, coloca no chat, tá certo? O link, já me Vou pediu colocar aqui. agora. Eu e no G1 e G2. Então, Beleza. pessoal, beleza, obrigado, viu, Tássio? Obrigado. A gente Nada, tá tchau, assim. tchau. Tô por E aqui, qualquer coisa realmente. é só chamar, viu? Valeu, obrigado, pessoal. Valeu, Tássio. E o que acontece, pessoal? Como a gente tem essa promessa de aula ao vivo, de semana de revisão ao vivo para os alunos, aí a gente tem uma limitação no Zoom, sabe? Então a gente vai realmente, talvez a gente feche as matrículas, vai chegar um momento, porque todos os alunos matriculados vão ter direito a essa revisão de véspera, que vai ser 5 dias. E aí, com as novas pessoas que vão comprar só a revisão, a gente realmente tem que pensar sobre isso, tá? Porque vai ter um limite aí para fazer essa revisão de véspera, que a gente vai cobrar por fora, não sei nem quanto. Tá bom, pessoal? Então é isso. Agora vamos falar, pessoal, vamos falar aqui, como eu prometi, vamos falar sobre legislação tributária e legislação tributária estadual e o RPAT, tá? Como gabaritar essas disciplinas, pessoal? Primeira coisa, pessoal, o RPAT, né, é o Processo Administrativo Tributário, né? É uma disciplina isolada do nosso concurso, que no meu concurso foi disciplina de conhecimentos especializados peso 3, tá? E é uma norma, o Estado chamou aqui de regulamento, mas é um regulamento que tem estrutura de lei, tá? É uma norma com 80 páginas, 80 folhas mais ou menos ali, está dentro do nosso curso de legislação e processo, e essas 80 páginas ali, elas deram 15% da nota, 15, pessoal, 15% da nota. E como é que a gente gabarita, pessoal? Gabarita por memorização, né? Numa prova objetiva, o examinador não vai pedir para você explicar, ele vai perguntar para você quais são as hipóteses de suspeição do auditor para atuar dentro da fiscalização, de impedimento, o que dá início ao processo administrativo tributário, o que são as súmulas, quem tem competência para editar as súmulas, como revogar as súmulas. Então é tudo, pessoal, literal, tá? É literal, então vai ser por memorização. As disciplinas de PAT, que são essa norma de 80 páginas, e legislação, que é a lei do ICMS, lei do IPVA, lei do TCD, essas quatro normas, elas vão dar ali mais ou menos 150 páginas, e você vai gabaritar por memorização, por repetição, repetição, vai ler, reler, grifar, né? E aí vai praticar também, né? Praticar com as questões do curso. O nosso curso ele tem 100 questões só de legislação e de processo, com gabarito, com justificativo em PDF e em vídeo, e mais os simulados, e mais o curso de questões que a gente vai lançar para vocês. E aí é certeza você gabaritar só com memorização, tá certo, pessoal? Então é bem tranquilo, foi assim que a gente gabaritou. Eu chamo essas quatro normas, aí eu chamo do quarteto fiscal fantástico, né? Porque são quatro normas que elas dão 30% da sua nota. Isso é uma coisa fantástica e única, né? Então é muito importante. Eu chamo também de Bíblia Fiscal. Você tem que imprimir
o RPAT, os três impostos ali, encadernar e ser sua leitura de cabeceira para você estar no sangue. Você vai ler tanto isso, pessoal, que quando você começar a ler o cabeçalho, o caput da questão, comando, você já vai saber qual é a alternativa. Quando você começar a ler a alternativa, você já sabe se está certo ou se está errado, tá? Então é isso, dessa maneira que você tem que tratar essas disciplinas, por repetição, memorização, vai entrando ali por osmose, como a gente fala. Não tem muito, apesar de haver uma teoria muito bacana sobre essas matérias, mas se eu estou falando de uma prova objetiva, o examinador não vai pedir para você explicar, tá certo? Então é assim, por memorização, beleza? Vamos aqui então, vamos conhecer aqui um pouquinho da estrutura do RPAT, tá? Vamos conhecer aqui o que é o RPAT. Opa, deixa eu ver aqui. Pronto. E eu vou mostrar para vocês aqui como gabaritar o RPAT, né? Como é que é essa norma. Opa, pronto. Está bonitinho aqui para vocês. Tá. Vamos lá, pessoal. Olha só. O RPAT, né? O RPAT é o regulamento do processo administrativo tributário, né? Foi atualizado no final de 2024 pelo decreto 33322, tá? E aí, o que é que a gente precisa, o que é que a gente estuda dentro dessa norma? O que é que a gente estuda, pessoal? Olha lá só. A gente estuda quem tem competência para lavrar o auto de infração, quais são os requisitos para que a gente tenha um auto de infração válido, né? Como é que funciona a intimação, né? O que é intimação, né? O auditor vai fiscalizar, descobre ali as inobservâncias da lei tributária e aí ele lavra o auto-infração e ele tem que intimar o sujeito passivo, tanto do início da ação fiscal, para que ele tenha conhecimento, e depois que é lavrado o auto-infração, ele tem que ser intimado para receber uma cópia e se defender ou impugnar, ou pagar à vista, ou pagar parcelado. Então, tudo isso faz parte. Eu já estou falando de um instituto, né, que vem depois que ele toma ciência, que ele assina, que ele vai entender o que foi que eu errei, né? Eu vendi sem nota, eu deixei de escriturar, eu utilizei crédito fiscal de forma indevida, né? Então, tudo isso são as infrações, são as ocorrências fiscais, e aí ele vai o quê? Impugnar, ele tem direito de impugnar. Então, tudo isso faz parte do RPAT e está muito bem delineado, né, pessoal? Eu costumo dizer que é muito interessante o RPAT, por quê? Quando eu aprendo o RPAT, eu aprendo como ser auditor fiscal. Eu vou entender o que é que o auditor fiscal faz na prática, no dia a dia, né? E é isso que a gente quer. A gente vai ser aprovado e depois a gente vai praticar os atos, né, privativos. E tá tudo isso, pessoal, descrito lá no RPAT. Por isso que é tão importante essa norma, tá? Então, o que mais a gente, o que mais a gente estuda no curso de RPAT e o que mais a gente vai encontrar na prova? O que é o recurso voluntário, pessoal? Voluntário, quem é o voluntário? É o autuado, o comerciante que sofreu o auto-infração, que foi fiscalizado, foi autuado, ele pode sim fazer um recurso, né, para se defender. Então, isso tem um regramento lá bonitinho. O que é o recurso de ofício? Quem é o oficial dentro do RPAT? O oficial é o funcionário público, é o auditor, é a própria secretaria. Então, há um órgão chamado COJUP, Coordenadoria de Julgamento, que ela vai fazer o julgamento do auto-infração e, se nesse julgamento houver uma desoneração do contribuinte, por exemplo, se ele ia pagar R$ 100.000 pelo auto, e aí, na hora do julgamento, ele apresentou defesa, a COJUP julgou, e aí a COJUP reconheceu que, na verdade, o autuado vai pagar 50 mil. Então, ele se desonerou em mais 50 mil. Então, o próprio COJUP, ela tem a obrigação de recorrer da própria decisão para que haja uma revisão. Então, esse é o chamado recurso de ofício, né, para trazer segurança, né, para realmente ver se o Estado não tem direito dos 100 mil, em vez dessa redução. Então, é uma proteção ao erário estadual, o recurso de ofício. Tem o Instituto da Consulta, em que o contribuinte, ele, antes de ser autuado, ele tem direito a se informar sobre o procedimento correto que ele deve fazer, cumprindo suas obrigações para que não seja autuado. Então, ele faz uma consulta. Quem é o órgão que vai responder à consulta? Tudo isso, o RPAT faz
faz essa previsão e ensina, mostra. Então é muito legal você aprender o RPAT, que você vai aprender a ser auditor antes de ser auditor. É muito legal, né? O que são súmulas, pessoal? Quem pode editar súmulas? Para que servem as súmulas, né? A súmula, pessoal, é para uniformizar os procedimentos do contribuinte. É para dizer assim, tal procedimento já está pacificado que é permitido, ou tal procedimento não é permitido. Então, isso, as súmulas para que haja uma uniformização, inclusive, do julgamento das questões tributárias, que se repetem, né? O que é a COJUP, pessoal? Coordenadoria de Julgamentos e Processos. É a instância que vai julgar, uma primeira instância, né, que vai julgar os autos de infração. Então, tudo isso está lá. Como é que é feito esse julgamento dentro da COJUP? Quem recebe? Isso é automático? Quantos membros formam a COJUP? Quais são as atribuições da COJUP, né? Aí a gente depois tem o Conselho de Recursos Fiscais, pessoal, que é o órgão administrativo de segunda instância que vai julgar pela segunda vez. Vai julgar o que? A COJUP. Lembra que eu falei para vocês? Opa, peraí. Parou de compartilhar. A COJUP vai julgar. A COJUP. Deixa eu voltar aqui. Só um pouquinho. Eu voltei aqui, eu precisei dar uma saidinha, voltei e vou responder o chat aqui, viu? Deixa comigo o chat. Tá, beleza. Obrigado. Tá, show. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto. Lembra que eu falei para vocês do recurso, né? O recurso de ofício, então, o recurso voluntário, né? O sujeito é autuado, R$ 100.000, né? E aí ele tem direito de impugnar. A impugnação vai ser julgada pela COJUP. A COJUP disse, não, na verdade, realmente o auto de infração está 100% correto. Aí o sujeito que sofreu a autuação, ele pode fazer o recurso voluntário, né? Então ele vai fazer um recurso voluntário que é para que isso seja apreciado pelo conselho. E já a COJUP, quando a COJUP desobriga, a COJUP diz assim, não, na verdade não é 100 mil, na verdade ele tem que pagar 50. E aí, como ela desobrigou o sujeito passivo, ela é obrigada a fazer o chamado recurso de ofício. Aí quem julga o recurso voluntário e o recurso de ofício? O conselho. Então, o Conselho de Recursos Fiscais é o órgão administrativo de segunda instância responsável por julgar pela segunda vez os recursos lá dos autos de infração, seja recurso voluntário, que o sujeito passivo fez, ou seja, o recurso de ofício que a própria COJUP fez, né, pessoal? Tem também o instituto, pessoal, da restituição do indébito, que é um direito do contribuinte de, se ele pagar duas vezes, né, ou pagar indevidamente, por exemplo, digamos que ele tem direito a uma isenção de IPVA, porque ele tem alguma deficiência, porque ele tem alguma hipótese lá de isenção, e ele não gozou desse benefício, pagou a cota de IPVA. Depois ele faz um recurso para restituir, né? Ele pagou indevidamente ou pagou em duplicidade. Então, é um procedimento. Tem os benefícios fiscais, né, que estão sempre aí sendo estudados pela coordenadoria de assessoria técnica, tudo isso regrado, o parcelamento, o auto de infração, ele pode ser parcelado com redução. Em quantas vezes? Se eu pagar à vista, qual é a redução? Né? Antes de o auto de infração ser lavrado, por exemplo, tem um chamado termo de apreensão de mercadorias, né? Que é quando na fiscalização, quando na fiscalização os auditores percebem um cometimento, né, de alguma infração, e aí ele já faz aquele lançamento via termo de apreensão. Então, é possível parcelar o termo de apreensão? Tudo isso, pessoal, está muito bem regrado ali dentro do RPAT. Então, como é que eu vou acertar as questões do RPAT? Fazendo repetidas leituras. Claro, no nosso curso a gente já seleciona para vocês os principais temas, né? Os principais temas do RPAT, a gente já realmente tem esse olhar já mais clínico sobre quais são os assuntos, quais são os artigos, e aí a gente faz isso para vocês ali dentro do nosso curso, né? Vou falar agora para vocês aqui, pessoal, um pouquinho sobre Vamos falar um pedacinho aqui, ó. Não tem como a gente falar tudo aqui, mas vamos falar um pouquinho sobre a intimação aqui, ó. O que é intimação? Lembra que é logo aqui, é um dos primeiros atos ali dentro do processo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é essa intimação. Bora para cá. Compartilhar. O curso completo lá, você encontra
no módulo 2, né? O nosso módulo 2 é justamente o RPAT e a legislação. Mas vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho sobre a intimação fiscal. Pronto. Pronto, ó, intimação, artigo 14. A intimação será efetuada na pessoa do sujeito passivo ou do responsável por intermédio do seu titular, sócio, acionista, mandatário preposto. Então, qualquer pessoa da empresa ali, que ela tem alguma relação com a empresa, ela pode assinar a intimação. E o que é a intimação? Com a intimação, o sujeito passivo ele é chamado ao processo administrativo. Ele toma ciência que está sendo ou fiscalizado ou mesmo que foi lavrado um auto de infração. E aí, ele, a partir da intimação, ele vai ter o seu direito para realmente se defender em 30 dias contra aquele lançamento, né? Parágrafo primeiro. Então, é importantíssimo, pessoal. Inclusive, se o auto de infração, ele só começa a correr o prazo de defesa após a intimação, né? E a intimação tem que ser válida. Se por acaso o auto de infração ele seguir com a intimação ali incorreta ou sem intimação, todo o trabalho do auditor pode ser nulificado, né? Então, a intimação é importantíssima. Eu vou mostrar para vocês quais são as formas de intimação válidas previstas no RPAT, né? Parágrafo primeiro, ó, quando o contribuinte não estiver exercendo suas atividades no endereço indicado do cadastro, né? A intimação poderá ser efetuada na pessoa de todos ou de um dos seus sócios nos endereços das residências, né? Então, se o contribuinte tem seu estabelecimento comercial e ele fecha as portas e não comunica, por exemplo, não comunica que ele quer dizer, na verdade, ele pode ser intimado tanto no endereço comercial como também nos endereços dos residenciais dos seus sócios, né? Então, é válida também, por isso que no cadastro tem o endereço da empresa e o endereço dos sócios. Vamos lá, pessoal, aqui, ó, competência do auditor fiscal. Ó. A intimação compete ao auditor fiscal, né? O ideal é que o próprio auditor, né, ele intime pessoalmente, ele finalizou o trabalho de auditoria, ele vai até o contribuinte para que ele fique com a via do auto e assine, tá, tomando ciência. Mas é possível também que a repartição processante, que é o setor do PAT, também intime de forma eletrônica, por edital. Então, pode ser intimado, a intimação pode ser feita pelo auditor ou pelo setor do PAT, que é a chamada repartição processante, tá? Meios de intimação fiscal, pessoal. Intimação. A intimação pode ser. Agora aqui eu vou falar, inclusive, na ordem de preferência, por meio eletrônico, né? Hoje em dia tudo é eletrônico, tudo por meios digitais para trazer mais celeridade, mediante DTE, né? Os contribuintes, eles têm um e-mail, eles têm cadastrado junto à secretaria, que é chamado de domicílio tributário eletrônico, sem prejuízo, né, também do chamado domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional. Então, você tem o cadastro do domicílio lá pela Receita Federal ou na nossa Receita Estadual, todos dois são válidos e são preferenciais. Veja que ele está no inciso primeiro ali do 16, tá, pessoal? Número 2, ó, por meio do SEI, Sistema Eletrônico de Informações. Então, veja que a ordem de preferência é eletrônica. DTE do Simples ou pelo SEI. Tudo isso são válidas, né, e desejáveis, inclusive. Número 3, só no inciso terceiro que eu tenho pessoalmente, né, que é o que mais fazia quando a gente entrou lá em 2005, 2008, por ali, nos anos 2000, antes de 2010, era muito pessoal, a gente não tinha esses sistemas eletrônicos de intimação, então era pessoal, mas aí, ó, com essa modernização dos meios, a intimação chamada pessoal, ela vem ali em terceiro, apesar de que a gente vai ver mais na frente, o PAT fala que a intimação eletrônica é como se fosse intimação pessoal, tá? Beleza? E aí, em último caso, ó, em último caso não, na sequência eu teria por via postal, né? Mediante carta com AR, enviada ao domicílio do sujeito passivo, pessoal. Isso aqui era muito comum, o setor de PAT fazia isso, colocava tudo nos correios, com selinho ali dos correios e mandava lá para o carteiro ir até o domicílio, né? Hoje em dia, como os contribuintes quase 100% têm o DTE cadastrado, é tudo eletrônico. E aí a pior, né? A indesejada é o número 5 por edital, ó, publicado no Diário Oficial, quando não for possível se realizar nas formas indicadas de 1 a 4. Então, se não foi eletrônica, se não foi DTE, DTE simples, se não foi SEI, se não foi pessoal ou via postal, né? Nada disso foi possível, nada disso houve ali. Então, ainda teria essa publicação pelo Diário Oficial número 5, né?
E aí, ó, o que eu falei para vocês, ó, considera-se pessoal para todos os efeitos as intimações realizadas na forma 1 e 2, né? Lembra que eu falei para vocês do domicílio tributário do Estado e do Simples e o SEI, elas são consideradas intimação pessoal, beleza, pessoal? Então, isso aí a gente tem com isso os tipos de intimação, tá? Vamos seguir mais um pouquinho aqui, para não cansar muito. O pessoal está querendo, todo mundo, cheio de coisa para estudar aí, cheio de, né, de tal aí, se avizinhando, né? Mas a gente tem tempo ainda. Deixa eu seguir aqui um pouquinho com vocês, ó. Aqui a gente fez um quadro resumo aqui, ó, dos tipos de intimação, tá? Quais são os tipos? DTE, né? DTE pelo o cadastro da secretaria, DTE do Simples, pelo SEI, pessoalmente, número 3, né? Todas as formas acima são consideradas intimação pessoal. E aí a via postal, né? Quando o setor do PAT, aquele setor processante ali, ele manda por correio, também está em desuso. Edital também acontece quando nenhuma das formas anteriores é possível, tá, pessoal? Deixa eu botar agora para vocês aqui a ação fiscal, outra bem interessante aqui, outra parte aqui do nosso estudo. Vamos lá. Bem interessante aqui, ó. Vamos lá para a gente finalizar por hoje com essa parte aqui. Pá, prontinho. Ó, peraí. Aqui, ó. Do exercício da atividade fiscalizadora. Ó. Importantíssimo isso aqui, ó. Isso aqui é questão de prova, com certeza, assim, é assim que a banca cobra. Artigo 36. A ação fiscal considera-se iniciada quando, pessoal? A ação fiscal se inicia aí, ó, pelo termo de início, é um termozinho ali dentro do sistema de fiscalização, que aí a gente manda por DTE. Termo de início significa o quê? Contribuinte, os auditores estão fiscalizando. Ou pela intimação, né? É muito mais prático e mais completo você fazer uma intimação, porque na intimação você de repente já pede ali os livros fiscais, já pede as provas. Se você está dizendo que ele não emitiu nota fiscal, você na intimação diz, ó, estou fiscalizando e apresente as notas fiscais. Se você vai dizer assim, contribuinte, você emitiu nota, mas não fez a escrituração lá no sistema digital, né? Aí, então, digo, ó, apresente os livros que você escriturou. Então, você intima e já pede as coisas, né? E também a ação inicia, pessoal, pelo termo de apreensão. Então, mercadoria em trânsito ali, está vindo ali no caminhão, está vindo no posto fiscal, na volante e tal. Então, se você apreende mercadorias ali sem notas ou livros, isso também inicia ação fiscal, tá? E por qualquer ato, ó, qualquer ato escrito praticado pelo auditor fiscal, competente para o procedimento, que assinala o início. Então, se eu intimo, né, qualquer ato escrito que eu vou levar lá no contribuinte, isso aí pode iniciar, faz iniciar a ação fiscal, mas para a auditoria, o que mais faz iniciar a ação fiscal é a intimação, porque eu já informo que eu estou fiscalizando e já peço as coisas ali que eu estou querendo sanear, digamos, né? Se for no trânsito, seria um ato de apreensão, é o famoso TAM, termo de apreensão de mercadoria, tá? Aí, parágrafo primeiro, bem importante, ó. Não exclui a espontaneidade, a expedição, né? Lembra que o que é espontaneidade? Espontaneidade, pessoal, é assim. A espontaneidade é quando o sujeito passivo, antes da fiscalização, ele recolhe o imposto. Então, assim, se eu estou em mora com o fisco, eu não paguei o imposto, mas eu não fui fiscalizado, eu posso espontaneamente recorrer, ou espontaneamente corrigir, espontaneamente recolher o imposto sem pagar multa. Então, isso é espontaneidade. Então, o fato, ó, não exclui essa espontaneidade o fato da Fazenda expedir um ofício ou intimação anteriores ao início da ação fiscal para regularização, né? Então, existem campanhas, o fisco faz campanhas por exemplo, cobrança, né? Então, ali ele liga, o fisco liga, dizendo, ó, fulano, você está devendo ICMS antecipado. Fulano, você não pagou o Simples Nacional. Então, você faz essas intimações de ofício, mas não tem ação fiscal aberta. Então, aí mesmo o fiscal fazendo essa campanha, essa cobrança, digamos assim, né, como não há uma ação fiscal aberta, então ele continua espontâneo, ele continua recolhendo só o imposto sem multa, né? Bem importante isso aí. Aí, artigo 37, bem importante, ó. O início da ação fiscal, aqui é diferente, ó. O início da ação fiscal relacionada com a infração exclui a espontaneidade. Então, na hora que ele recebe o termo de início da ação fiscal ou recebe uma intimação fiscal,
uma intimação dizendo que está uma fiscalização em aberto, aí não há mais espontaneidade. Aí ele vai pagar, se for detectado, vai pagar imposto e multa, né? E a ação fiscal, via de regra, deve finalizar em 60 dias, né? Prorrogável a critério da chefia. Ó. Prorrogável uma vez, duas vezes? Não, prorrogável, não diz quantas vezes, vai depender muito ali do volume, da complexidade, né? Então, o esqueminha aqui, ó, nosso aluno, ó. Início da ação fiscal, né? Como é que inicia a ação fiscal? Pelo termo de início ou pelo termo de início da fiscalização, termo de início de fiscalização ou intimação fiscal, né? Termo de início ou intimação, ou dois, ato de apreensão de mercadorias, né? Ou qualquer outro ato escrito. Então, essas três situações faz iniciar a ação fiscal. E na sua provinha, pessoal, vai ser cobrado assim ipsiliteras, como está lá no RPAT, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui. Então aí ainda, beleza. Vamos seguindo aqui mais um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente abre também para dúvidas aqui, para vocês levarem suas dúvidas. Vamos lá. É, artigo 39, parágrafo 6º. Veja que a gente já faz uma filtragem aqui para vocês, aquilo realmente que é mais importante ali, porque a gente já tem essa visão, né, de provas e da parte prática. Artigo 39, ó. Aplica-se ao auto de infração a legislação que, posterior à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, com fins de e tenha ampliado os poderes da investigação das autoridades administrativas ou otorgado ao crédito maiores garantias, exceto neste último caso para o efeito de atribuir responsabilidade. Significa isso o quê, pessoal? Que, por exemplo, com a modernização, com malhas fiscais, né, com mais tecnologias, e essas tecnologias ampliaram o poder de fiscalização, então isso aí é aplicável, né, aplica-se ao auto de infração. Tudo isso para que possibilite maiores poderes para a autoridade fiscal, para o auditor fiscalizar. Só não pode essa legislação que trouxe mais garantias, ela não pode só simplesmente atribuir responsabilidade a terceiros, né? Mas para o sujeito passivo principal, pode haver ampliação de malhas e tudo isso aí se aplica dentro da fiscalização, mesmo após a ocorrência do fato gerador da obrigação, tá? Artigo 40, parágrafo 3º, ó. Constatada, bem importante, ó, constatada infrações diversas infrações contra o mesmo sujeito, dentro da fiscalização, várias infrações, elas deverão ser formalizadas em um único auto de infração, né? Então, o auto de infração, ele vai ter uma ocorrência, duas, três, quatro ou cinco, né? É o mesmo sujeito passivo, todas são reunidas ali, né? Depois a gente até pode mostrar para vocês a estrutura do auto de infração, né? Trazendo, claro, excluindo o nome do autuado, tudo isso, tá? Tá certo, pessoal? Então, o que mais? Vou passar aqui para vocês, ó. Parágrafo 8º. O envio do auto de infração para o DTE, né, que é aquele cadastro eletrônico para que o contribuinte receba as intimações, ó, juntamente com todos os documentos que compõem. Então, assim, eu vou ter o auto de infração, eu vou ter o demonstrativo das ocorrências, vou ter as provas, vou ter todos, historiando todos os procedimentos que foram feitos ali naquela fiscalização, e aí o contribuinte recebe pelo DTE. Então, isso equivale à entrega da segunda via de que trata o parágrafo 6º. É como se ele recebesse, né? A gente já viu que essa intimação eletrônica equivale à intimação pessoal. Então, exatamente, ele recebe tudo isso, toda essa documentação pelo DTE e equivale àquela entrega da segunda via, como se ele realmente estivesse recebendo ali uma segunda via física, tá? É isso que está dizendo aqui. Beleza? O termo de sujeição passiva solidária de que trata o CAPT deverá ser lavrado para cada responsável em duas vias, né? Isso aí, pessoal, acontece quando o fisco quer garantir, por exemplo, que a empresa tem vários representantes, vários administradores, né? E aí, de repente, essa empresa ela foi baixada, e aí aqueles representantes eles querem ali, de repente, se esquivar das infrações anteriores. A mudança no quadro societário. Mas aí o auditor, muitas vezes, ele tem um regramento que ele tem que lavrar o auto de infração contra o sujeito passivo, contra ali o responsável, mas ele vai no quadro societário, né, o histórico, e aí ele vai lavrar termo de sujeição passiva solidária, né? E tem que ser em duas vias, né? Tudo isso para trazer mais garantias para a fiscalização, tá?
Deixa eu ver aqui o que mais sobre 42, parágrafo primeiro. Após a lavratura do auto, né? Olha aqui, ó. Isso aqui foi uma atualização de 2022. Após a lavratura do auto, que deve estar assinado digitalmente, o certificado digital, tem o autuante, o prazo, o autuante quem? O auditor. Tem um prazo que é de 10 dias para remetê-lo à repartição processante, pessoal, tá certo? Então, o que é isso? O auditor lavra o auto de infração, assina com certificado digital e ele lavrou hoje, digamos que lavrou hoje, dia 5 de maio. Ele tem 10 dias úteis pelo regulamento para submeter, para cadastrar todo aquele trabalho, todos aqueles os documentos do auto, demonstrativo, provas, tudo. Ele tem 10 dias para cadastrar isso no sistema do SEI e encaminhar para a repartição processante, que é o quê? É o setor de PAT, que aí o PAT vai intimar o sujeito passivo, né? Até é bom porque aí, a partir daí, ele lavrou a auto-infração, intimou, né? O sujeito apresentou ou não ali a sua defesa prévia, as provas de que não cometeu ou foi silente. Aí segue. Aí o autuante lavra o auto de infração, junta toda a documentação, assina digitalmente tudo. Em 10 dias úteis, cadastra esse processo no setor da repartição processante. Aí, a princípio, ele lavou as mãos, tá? Ele lavou as mãos, porque daí o sujeito passivo tem três possibilidades. A repartição processante vai remeter o processo lá para o DTE, do contribuinte. Aí o cara vai o quê? Pagar ali, liquidou. A melhor hipótese é essa aí, liquidou, inclusive com redução na multa, etc. Acabou. Número dois, o sujeito passivo vai pagar parcelado. Funciona também. Mas o auditor lavou as mãos aí, ó. Aí o Estado recebeu o crédito tributário, é o que a gente deseja. Mas aí, com isso aí, ele acabou a responsabilidade dele. Mas pode acontecer, pessoal, de o sujeito passivo, em 30 dias úteis, fazer uma impugnação. E aí inicia o processo administrativo, né? E aí vai ele, o autuante vai fazer uma resposta à impugnação. Então, a repartição processante, que é o PAT, vai receber a impugnação e vai dizer: auditor, ó, Gilson, você fez aquele auto de infração, mas o sujeito passivo impugnou. Aí ele manda para mim, eu vou fazer uma resposta à impugnação, e aí isso vai para onde? Vai para. Aí eu devolvo essa resposta lá para o setor de PAT, e o PAT vai encaminhar para onde? Para a COJUP, para julgar em primeira instância o auto de infração, junto com a impugnação do contribuinte e junto com a minha resposta. E aí, daí, pode ser que a COJUP entenda que o auditor estava 100% certo, e aí o auto vai ser mantido 100%, beleza. Manteve 100% do auto, o sujeito passivo vai poder fazer o quê? Recurso voluntário para o conselho. Mas digamos que lá na COJUP, o auditor pega a minha resposta, pega a impugnação e diga assim, meio a meio. Aquela ocorrência que o auditor lavrou ali de falta de emissão de nota fiscal, realmente ele não emitiu. Aí isso aí ele vai ter que pagar. Mas o contribuinte, por exemplo, se defende e diga assim: não, eu escriturei aquelas notas. Então, a segunda ocorrência, falta de escrituração, e o contribuinte provou que foi um erro lá no sistema, mas na verdade está aqui o livro. Aí a COJUP vai dizer assim: então, na verdade, o auto-infração não é 100 mil, é 50. Aí o que acontece? O sujeito passivo já ganhou 50 mil, mas a própria COJUP vai ter que manejar o chamado recurso de ofício. E aí vai ser julgado esse recurso de ofício pelo conselho, né? E daí vai, aí a gente tem mais coisas, né? Tem mais coisa para a gente apresentar que não vai dar tempo hoje, mas é isso. Então, essa é uma visão geral do RPAT, né, pessoal? Mas volto a dizer, pessoal, é muito tranquilo. É muito legal estudar o RPAT, porque você já vai se sentir um auditor fiscal. Você vai saber tudo que a gente tem que fazer, tudo que a gente pode fazer, quais são os procedimentos. Vai saber também quais são os direitos do contribuinte e você já vai se sentir um auditor fiscal. E eu acho que é uma das disciplinas mais empolgantes para o estudo do concurso, tá bom, pessoal? Cadê Tássio? Está por aí ainda? Opa, não sei se ele está aí. Cristina está aí? Tô Vamos abrir, aqui. vamos abrir para dúvidas, né? Para a gente não estender tanto mais a aula. Abrir para dúvidas e mais para frente a gente faz uma nova aula aí sobre outros procedimentos dentro do RPAT, beleza? O que Isso mais, aí. Tássio? Gilson, as Hum. informações que você colocou, as dicas de como estudar, assim, cada tópico, entendeu? Não é obrigado a gente ler tudo, mas é obrigado a gente saber
onde o que a gente está lendo e o que realmente é Uhum. para ser feito no PAT, no ITCD, no ICMS, qualquer Uhum. outro. Então, é bom a gente focar nisso, não é isso? É, com certeza. Eu acho, Cristina, que é uma norma pequena, uma norma de 80 páginas, e a gente realmente, tudo é importante. Então, assim, como ela não é muito grande, Cristina, o ideal é que você leia e releia e releia e releia, e você vai memorizando naturalmente. Mas a vantagem é que realmente no curso, você é nosso aluno, você sabe disso, a gente já faz uma filtragem. A gente já tem algumas coisas ali que não tem utilidade, a gente já exclui. A gente também já sabe o que mais são cobrados nas provas anteriores, a gente já dá um maior foco, né? E fora aquelas questões, né, que você tem lá no curso, você tem as questões também, inclusive questões inéditas, né, que a gente já faz essa filtragem para o aluno. Mas tudo é importante e eu acho que é uma norma curta, tá? Para quem quer ser auditor, 80 páginas é como se fosse um cochilo, né? Uma coisa rápida que você realmente tem que encarar, tá certo? Beleza, Hoje, beleza, né? teve um procedimento lá no NIF Hum. que era justamente o que eu estava estudando, entendeu? Aí eu me Uhum. lembrei o que Tá era vendo aí, aquilo ó? que está acontecendo. Interessante. Eu Interessante. vivenciando o É, estudo. pois é, o que eu estou falando, Cristina. Você, assim, digamos, você trabalha na secretaria, beleza, você está visualizando, né? Você trabalhou em vários setores. Mas para o aluno que ainda não é auditor, ele vai visualizando aquilo ali e realmente já vai se sentindo um auditor antes de passar no concurso. Por isso que eu acho que é uma das matérias, junto com ICMS, PVA, ITCD e Direito Tributário, né? Que eu sou suspeito, eu acho a matéria mais legais, que você realmente se empolga e termina que você vai ser aprovado, porque você estuda ali com alegria, né? Não é não, Tássio? Isso aí, é isso aí, é legal, por isso que é bom a gente trazer, né? Nas aulas de CMS eu trago muita coisa da prática, modelozinho, os anexos, termo de sujeição passiva, eu trago um modelozinho, um processo mesmo, um auto de infração, porque é interessante você já olhar, já se vislumbrar, um livro de saída, livro de apuração de CMS, eu já trago lá para vocês se identificarem. Hoje foi muito bacana, né? Já quase Isso. 2 horas a gente está aqui, legal. Deixa eu ver a turminha aqui, 86 colegas É. ainda aqui. A gente se compromete, né? Eu, professor Gilson, a gente vai atrás de informações da LOAT, vou atrás Uhum. também de saber como está a carreira. Joaquila vai falar já já, só um minutinho, Joaquila. Levantou a mãozinha. É, é, Tá, eu vou só parar a gravação, né, para não ficar tão extenso, pode ser? pronto, beleza. Aí a gente continua com Então, vocês aqui, até a pessoal. próxima, pessoal, para Até a gravação, mas a próxima. gente vai continuar. Bons estudos, fiquem firmes aí, revisem a nossa, tudo que a gente passou para vocês aqui. Lembra do Pareto Fiscal, lembra da legislação, lembra de processo que a aprovação vai chegar. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.